puxa e se apresenta e apresenta o doutor. Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos, eu sou Sinis Vidal e você está no Tic Tac Podcast. Sou Márcio Pires, apresentador do Tic Tac. Essa é a estreia do nosso podcast aqui de Açailândia, que tem a pegada de denúncia, né? Esse é o nome, né? Tic Tac vai trazer essa pegada de denúncia e trazer essa liberdade da comunicação em Açailândia. Hoje o entrevistado que vai estrear, né, o nosso podcast, o Dr. Denis, promotor de justiça de Açailândia. Obrigado, Dr. Denis, por ter aceito o nosso convite. Esse é nosso primeiro podcast, a estreia do podcast Tic Tac. E fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes, doutor. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria agradecer o convite, me sinto lisonjeado em abrir, né, esse podcast, algo que nós precisamos enquanto sociedade discutir, né, todos os assuntos, entre eles aqueles problemas relacionados à administração pública, à gestão da nossa cidade, né, a nossa municipalidade. E é uma grande iniciativa que eu espero que renda frutos para que a sociedade cada vez mais possa estar antenada e possa se informar daquilo que perpassa, né, nos corredores da nossa cidade, desde problemas até também os acertos. Então, o Ministério Público hoje aqui representado por mim, venho hoje aqui contribuir também, inclusive, com o que hoje nós temos de panorama aqui na cidade. Sininja Vidal, fica à vontade. Dr. Denis, titular da 2ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade. A Açailândia teve, Dr. Denis, uma titular nessa promotoria especializada por 10 anos. Né? Por 10 anos. E nos últimos meses o senhor assume a titularidade dessa promotoria, que a Açailândia, com certeza o senhor já percebeu que é um pouco mais puxada do que outras comarcas por aí, né? Porque é uma cidade pujante, vibrante, que as pessoas respiram política, respiram não só a política partidária, mas a política social, a política administrativa, e tem sempre um olhar para as coisas que estão acontecendo. Hoje nós vamos falar dos projetos novos que o senhor traz, vamos ver o que o senhor encontrou na promotoria quando assumiu, o que já tem sido feito, mas também temos assim, a intenção de lhe apresentar para a sociedade de Açailândia. Está chegando, as pessoas têm curiosidade de conhecer, tanto o profissional como o cidadão, né? Então a gente vai começar para conhecer o cidadão até chegar em Açailândia, e aí a gente fala especificamente dos trabalhos desenvolvidos na 2ª Promotoria, mais conhecido como da Defesa da Probidade. Dr. Denis, o senhor nasceu onde? Conta pra gente essa história de onde o senhor nasceu, qual cidade, como foi esse período da sua vida, a infância. Bom, eu nasci na cidade de Coelho Neto, Maranhão, né? Então sou maranhense da Gema, ali na região dos Cocais, aqui no estado do Maranhão. Nasci nessa cidade e passei 10 anos, né, da minha infância em Coelho Neto, até que, em razão do divórcio dos meus pais, eu fui com minha mãe e mais meus irmãos para a cidade de São Luís, onde estive lá até que profissionalmente fui deslocado para trabalhar nos interiores da vida, né, primeiramente no Poder Judiciário, como servidor comissionado no cargo de secretário judicial. Posteriormente, fiquei no cargo comissionado de assessor de juiz durante 3 anos, até que então fui chamado para o concurso de promotor de justiça e já me encontro há 6 anos aí nessa labuta diária, que é trazer um pouco mais a sociedade para os debates relacionados aos seus direitos, né, direitos e garantias na Constituição. Então, resumidamente, minha vida sempre foi aqui no Maranhão, e é um estado que eu amo, não só porque é o estado onde eu convivo, mas porque todas as pessoas que eu amo também vivem aqui. Então,
faço de tudo para que nosso estado saia dessa vergonhosa posição que se encontra atualmente entre os últimos, se não o último, na maioria dos rankings e indicadores dos direitos. Doutor Denis, falando em direito, como foi que nasceu o direito na sua vida? Sempre, quando a gente é criança, adolescente, a gente sempre tem um sonho, ser médico, ser advogado, ser juiz, ser promotor. Como é que o direito nasceu, o sonho de direito, a formação nasceu na sua vida? É até curioso essa situação, porque minha mãe, enquanto servidora do município de Coelho Neto, antes mesmo de eu nascer, ela trabalhou no Fórum Eleitoral de Coelho Neto, e lá teve a oportunidade de trabalhar com alguns juízes, né? E numa certa circunstância, quando ela estava grávida de mim, uma pessoa com problemas psiquiátricos invadiu o fórum eleitoral e jogou uma pedra, né, em várias pessoas que ali estavam, entre elas minha mãe. E minha mãe, nessa tentativa de acertar uma pedra da minha mãe se esquivou, né, mesmo grávida já de 6, 7 meses. E o juiz eleitoral na época falou para ela que, olha, tu escapou dessa pedra aí, esse menino se salvou, acho que ele vai ser um juiz de direito, né? E minha mãe ficou, né, com isso na cabeça. Então, durante a minha infância inteira eu ouvi que eu ia ser juiz, que eu ia ser juiz, que eu ia ser juiz, que eu ia fazer direito, que eu ia ser juiz. Algo que a maioria dos pais, né, sempre tentam meio que motivar o filho a ter uma carreira. Não necessariamente ela queria que eu fosse um juiz de direito, né, mas queria que eu seguisse uma dessas carreiras que a gente entendia até pouco tempo que seriam garantias de um futuro, né? E assim foi feito, né? Eu estudei o tempo todo. Os vestibulares que eu tentei geralmente eram para essa área de direito ou, né, na área de geografia também. Tentei na UEMA, já que não tinha direito na época. E graças a Deus consegui entrar na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Direito. E na faculdade de Direito a gente descobriu algo muito mais do que simplesmente o Poder Judiciário, que era o Ministério Público. E, né, tive a oportunidade de estagiar no Ministério Público do Maranhão ainda na faculdade. E a partir daquele momento, né, me apaixonei e me guiei mais pelo Ministério Público que pelo Poder Judiciário. Hoje em dia minha mãe é feliz mesmo não sendo juiz, ela é muito feliz por eu estar trilhando nesse caminho do Ministério Público. O Ministério Público ele é mais proativo, dinâmico, né? Dinâmico, proativo, porque investiga, busca, acusa, e o Judiciário já é inerte, né? Por formação, por definição legal. Então, assim, geralmente as pessoas gostam, inclusive a sua antecessora tinha sido juíza e deixou para seguir, a doutora Glaucia, seguir na promotoria de justiça. As pessoas que me conhecem que sabem que eu não daria um bom juiz não, porque eu sou muito agitado, muito dinâmico e talvez acho que eu seria frustrado se ficasse na inércia de receber as demandas, né? Eu sou muito proativo de estar. Hoje mesmo, inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal, né, da Vila Juscelino. Hoje pela manhã já estive lá no posto de saúde e posteriormente com alguns integrantes da associação da Vila Juscelino a gente foi lá até na prefeitura hoje, né, saber como é que se encontram as tomadas de planejamento para acesso ali da Vila Juscelino, que eu acho que é uma demanda que, né, que todas as pessoas que ali moram busca urgentemente, e o Ministério Público também não se esquiva, né, desse tipo de demanda, e eu fui lá com eles, acompanhei, embora não seja a atribuição do Ministério Público buscar a execução de políticas públicas nesse sentido tão estrito, mas a gente não se furta, quem pede auxílio a gente sempre está, né, de mãos dadas, e lá fui, com o Pires na mão, falei hoje com o Dr. Renan, a quem agradeço também a recepção, ouviu atentamente todos os reclames lá da população da Vila Juscelino, e a gente espera que essas visitas desemboquem aí em boas e práticas no futuro aí com a execução dessas obras. Aproveitar o link da questão da Vila Juscelino, que repercutiu há 15 dias atrás bastante na imprensa, nas redes sociais, a questão da emenda que tinha lá. Penso que o senhor tomou a iniciativa de pedir explicações do que tinha acontecido, e em condições que penso que já tem a resposta, se tiver possível o senhor explicar o que foi que aconteceu com a emenda que era para fazer o asfaltamento que ligava
que liga a Avenida José Reinaldo Tavares ao conjunto Presidente Juscelino Kubitschek. Isso. Aí é até uma forma de dar publicidade ao trabalho do Ministério Público, né? E segunda-feira, né, esse procedimento ele teve uma decisão de arquivamento do procedimento, porque eu entendi naquela ocasião, né, que após as informações foram prestadas pelo município de que politicamente teria optado, né, por uma outra obra, né, que é lá no 30, né, uma obra também necessária para o município. E depois de ouvir do próprio deputado JP Josivaldo de que a emenda ela não teria nenhum tipo de ligação, né, que pudesse obrigar o município a fazer qualquer tipo, né, de obra vinculada ao desejo do deputado, eu entendi que o município, pela liberdade, né, de escolha do povo, pelo voto, poderia decidir o que faria com aquela emenda impositiva, né, e o próprio JP, inclusive posteriormente em um vídeo, né, informou que de fato aquela emenda ela não tinha uma destinação específica, embora ele tenha, né, sugerido em uma visita que teria feito na Vila Juscelino. Então, assim, não havendo na emenda qualquer tipo de vinculação e o município, inclusive, ainda está com esse dinheiro em caixa para fazer essa obra lá com licitação em andamento no 30, então o Ministério Público entendeu que não há nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, então eu entendi por arquivamento do procedimento. Então, até uma forma de dar essa publicidade aí para o pessoal da Vila Juscelino, embora o presidente da associação já foi formalmente informado dessa circunstância. Pronto, então, né, era uma emenda do deputado que não estava vinculada a um projeto, então não era impositiva para aquele projeto, e o prefeito, no poder discricionário do município, optou por fazer em outra localidade, mas o dinheiro continua nos cofres do município, não houve qualquer dano aos valores depositados no cofre do município. Então aí, prestação de conta para a sociedade, a obra do 30, essa obra que era, os valores foram resguardados, será feito a pavimentação no quilômetro 30. Voltando aqui para a história do cidadão Denis Lima, assim, o senhor assumiu o Ministério Público, passou no concurso, assumiu, qual foi o período, quantos anos tem na carreira? Bom, esse concurso aqui eu fui aprovado, ele é um edital de 2013, né, só que ficou um ano parado por circunstâncias alheias à discussão no Conselho Nacional do Ministério Público. De fato, ele iniciou e terminou no ano de 2014, setembro de 2014. Naquela altura, o Ministério Público não tinha orçamento, né, para fazer nenhum tipo de nomeação, então foi fazendo nomeações aos poucos, chamando 5, 10, 3, 2, 1, coisa que a gente vê, né, nos municípios e em alguns órgãos do Estado. Então, a mesma minha aprovação tendo sido em 2014, eu só fui efetivamente tomei posse no ano de 2017. Né? No ano de 2017, eu, logo que entrei, fiz uma força-tarefa em São Luís, coincidentemente na defesa do patrimônio público de São Luís. Aquela oportunidade a gente conseguiu movimentar cerca de 200 procedimentos que naquela altura estavam paralisados ou precisavam de algum tipo de manifestação de um membro ministerial. E depois dessa força-tarefa eu fui imediatamente para a cidade de Coroatá, que naquela altura também passava por um momento bastante tumultuado, né? Para quem não conhece, Coroatá é o local onde havia uma disputa muito grande do estado do Maranhão, somente em Coroatá, né? Por conta da disputa lá da prefeitura entre dois grupos antagônicos que refletia justamente a disputa estadual. Então naquela ocasião a gente também trabalhou com essa defesa do patrimônio público, mas também outras circunstâncias como saúde, em que a gente teve a oportunidade de conhecer o presidente dos secretários municipais de saúde do estado do Maranhão. Também a gente aprendeu muito sobre essa prestação de serviço que é tão importante como saúde, como demais demandas. Posteriormente tive em Itapecuru-Mirim, Urbano Santos, até que me titularizei na cidade de Bacuri, né, lá na Baixada Maranhense, já próximo ao litoral. Oportunidade que eu fiquei um ano lá e aprendi muito, né, porque é um local onde os direitos fundamentais ainda estão bastante incipientes e precisava muito do Ministério Público. E eu queria destacar lá em Bacuri, né, com muito orgulho,
a denúncia do prefeito de Bacuri por conta da morte, né, de algumas crianças por conta do transporte escolar que aconteceram lá. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas um acidente que aconteceu por conta do transporte escolar no ano de 2014, inclusive. E até aquela altura ainda não se tinha nenhuma definição criminal para o que tinha acontecido com essas crianças. Então, após sensibilização dos pais e uma luta que é bastante grande, eu fiz a denúncia em face, né, do prefeito, a secretária de educação da época, a empresa que ganhou a licitação, né, e todos eles foram denunciados pela morte dessas crianças, respondendo por crime doloso contra a vida. E esse processo, inclusive, recentemente teve a pronúncia de todos eles. A pronúncia é fazer com que essas pessoas sejam julgadas pelo tribunal de júri, mas a defesa apresentou um recurso e hoje o processo se encontra no Tribunal de Justiça aguardando o resultado desse recurso. Então, eu me orgulho muito porque é uma discussão que é bastante séria, né, que é justamente os efeitos que a corrupção pode levar para a nossa vida, né? Enquanto a maioria de nós sentimos a corrupção por falta de medicamento, às vezes por falta de um médico, por falta de um transporte escolar, de uma educação de qualidade, essas pessoas sentiram na pele a corrupção com as suas próprias vidas, né? Perderam as suas vidas. E isso me inquietou muito na época. Tive que fazer um estudo bastante aprofundado do caso Kiss, que é um caso semelhante, que a corrupção também levou à morte, e também do caso Mariana, que também tem as mesmas questões relacionadas aos efeitos que a corrupção levou para a vida da sociedade, né, com as próprias vidas das pessoas. Então, destaco a minha passagem por lá. Até hoje tenho ainda bastante feedback dessa atuação. Posteriormente eu fui para Dom Pedro. Passei pouco tempo em Dom Pedro, apenas 7 meses durante a pandemia. Mas durante 7 meses bastante intenso, porque a pandemia quase que diariamente a gente tinha problema relacionado a todo tipo, desde as pessoas que trabalhavam com eventos, desde medicamentos, internações, e aí até que eu promovi para a cidade de Grajaú, em que eu fiquei 1 ano, também muito trabalho lá. Destaco mais a questão social, em que tive a oportunidade de trabalhar com a associação Escolinha Bom de Escola, Bom de Bola, né, em que a gente tem até hoje um projeto lá, mesmo distante. Eu acompanho com as empresas locais a construção de uma sede para essa escolinha, até que desembarquei aqui em Açailândia, né, no meio de substituiu uma tremenda promotora de justiça, que é a doutora Glaucia. Teve um trabalho de uma vida aqui, 10 anos, né, 10 anos, muito mais do que o tempo que eu tenho de Ministério Público, e tenho essa responsabilidade hoje, né, de a substituir, embora tenha consciência, né, do trabalho que foi feito aqui por ela. Tento imprimir a minha forma de trabalhar. Acho que as pessoas daqui de Açailândia já entenderam a minha forma de trabalhar, de buscar mais o relacionamento com a sociedade, para que a sociedade auxilie o Ministério Público, né, não ser tão demandista como foi a doutora Glaucia. Não que ela esteja errada, mas é o jeito dela de trabalhar. O meu jeito é mais pactuado, né? Por isso que eu faço visitas constantes aos gestores, para que a gente tente uma solução mais rápida e célere do que simplesmente terceirizar para o judiciário, que infelizmente hoje está abarrotado de processo e não consegue dar as respostas que nós precisamos. Então, resumidamente, são essas as minhas... Resumindo, né? Mas, a minha passagem pelo Ministério Público. Doutor Denis, vamos agora para o trabalho na prática mesmo, né? Já estamos aqui já sabendo já o currículo, né, e o promotor de justiça. Agora, doutor Denis, sobre os auditores sociais, sobre as cruzadas, vamos conversar, trazer essas informações para os nossos ouvintes, porque futuramente, quando termina o ao vivo, a gente faz os cortes, né? Uhum. Aí a gente vamos com o bloco, que fica fácil da gente fazer esses cortes mais na frente. Aí você decide qual você quer trazer primeiro. Vamos trazer logo o que você já percebeu, né, desse movimento social, das lideranças sociais e políticas de Açailândia.
estão correspondendo à expectativa, estão parados, estão acostumados a ficar esperando acontecer, gosta muito de reclamar e age pouco. A sua percepção hoje, doutor Denis, desse pessoal? Bom, aqui em Açailândia a gente tem um ambiente propício para fazer o projeto que eu estou tentando implantar, que é fazer com que a sociedade possa buscar de forma autônoma os seus direitos, né, onde não só no Ministério Público, mas em todas as entidades e órgãos públicos relacionados aos seus direitos. Né. Aqui a gente tem a Rede de Cidadania, nós temos associações, nós temos grandes pessoas, sindicatos, grandes pessoas que já tiveram essas lutas, inclusive em outros municípios, e nós temos aqui um ambiente para isso. Mas logicamente que nós temos as dificuldades, né? Uma das dificuldades que eu estou enfrentando no momento é justamente eu saí recentemente, né, por 10 semanas daqui de Açailândia para fazer um curso, né, inclusive fora do Brasil, para tentar, inclusive, buscar melhores meios para fazer uma prestação ministerial melhor. E quando eu voltei, infelizmente, deu uma desarticulada, né? Nós temos aqui um grupo informal chamado Auditores Sociais, em que nós já tivemos 2 grandes encontros, né? O primeiro para tratar do que seria, né, exatamente o papel do cidadão no combate, no controle social. Em um segundo momento nós refletimos sobre licitação. Em todos esses 2 eventos nós contamos aí com mais de 150 pessoas qualificadas, né, pessoas que já estão no dia a dia nos conselhos de políticas públicas, que estão nessas instituições, próprios agentes do próprio município, do estado. Então foi um ambiente bastante interessante, né, para que a população pudesse buscar essa discussão. E hoje, né, o estágio que nós estamos hoje eu voltei há 2 semanas, né, e infelizmente algumas questões que já estavam bastante articuladas, elas tiveram vamos dizer, uma esfriada, né? Deu uma esfriada, mas faz parte, né? A minha ausência daqui fez com que algumas pessoas que estavam nesse grupo por conta do Ministério Público, elas, né, tiveram um pouco mais de descrédito em relação ao grupo, mas estou aqui novamente. Eu espero que a gente passe dessa fase de que os auditores sociais dependem do Ministério Público, porque não é essa a ideia. A ideia é justamente o contrário, que a população ela seja independente, possa buscar seus direitos independente do Ministério Público, de quem é o promotor, de qual é a instituição que estão junto com eles. Nós estamos aqui há menos de 10 meses, e eu passei essas 10 semanas fora, ainda é muito no início. Eu espero que eu deixe essas sementes aí para essa cidade que ainda é nova, mas que já tem tantos recursos aí para se tornar aí uma grande cidade nos próximos anos. Doutor Denis, ainda falando, né? Eu vi em um grupo de WhatsApp, né, uma mensagem sua, deu assim meio, parece que você estava assim cansado das cobranças do povo, umas cobranças sem muito anexo, né? Então, como é que foi ali para você digitar e postar ali naquele grupo de WhatsApp ali? Que eu notei mais um desabafo, né? Aquela mensagem. Então, na verdade, a gente está nessa luta aí há muito tempo, né? Embora eu esteja no Ministério Público apenas há 6 anos, eu já sou servidor público há 13 anos, né? Sei muito bem, distinguir as críticas voltadas ao trabalho do servidor e as críticas voltadas, né, para a pessoa. E eu sei muito bem que ali foi uma crítica ao Ministério Público, a crítica ao promotor de justiça. Não levei para o lado pessoal, não, muito pelo contrário. Mas eu aproveitei a oportunidade, né, para que as pessoas de todos os grupos, né, que eu participo como promotor de justiça, elas tenham a ideia de que o Ministério Público ele tem várias formas de trabalhar, né? Nós temos aqui 7 promotorias de justiça, né? E o Denis, promotor de justiça, trabalha de um jeito e os outros colegas ele têm a sua forma de trabalhar, né? E muitas cobranças que vêm, né, para mim, que estou nos grupos, são às vezes até cobranças de outras promotorias, como naquele caso específico, né? Aquela é uma cobrança para uma promotoria da educação, né? Não é a minha atribuição, né? Mas eu me sinto no dever, inclusive, de instruir as pessoas, né, de que existem formas de cobrar, né? E o Ministério Público, hoje nós
apesar de termos 7 promotores, a gente tem uma carga de trabalho muito grande, né? Nós temos aí N procedimentos que tratam dos mais variados problemas. Então, se você imagina, se o município não está resolvendo os problemas todos, o Poder Judiciário não está resolvendo todos os problemas, imagina o Ministério Público, que entre esses órgãos aí é o que tem menos orçamento, menos pessoal, né, e o que tem menos condições materiais de resolver os problemas. Mas a gente não foge da luta. Então, aquilo ali, mais do que um desabafo, na verdade foi uma instrução do que é o Ministério Público. O Ministério Público está hoje, atualmente, pela 2ª Promotoria de Justiça Especializada, né, pedindo ajuda. Povo, cidadãos de Açailândia, nos ajudem, né? Muito mais de que cobrança, a gente quer auxílio. Eu sei que muitas denúncias que chegam no Ministério Público não saem na velocidade que as pessoas querem, mas as pessoas têm que entender que o fato de você ter certeza que alguma coisa está errada, isso não quer dizer que essa sua certeza ela se transporta em provas materiais e objetivas para que o Ministério Público possa entrar com uma ação ou possa fazer uma recomendação. Então as pessoas têm que entender isso. Não adianta você chegar às vezes, tenho certeza que o Conselho X, o presidente, ele está do lado do prefeito, está fazendo tudo que o prefeito está. Tudo bem, eu até concordo com o senhor que as decisões, né, que estão sendo tomadas, elas estão realmente bastante favoráveis ao município, que poderia nos trazer algum tipo de indício. Mas e as provas? Vamos tentar, né, atrás das provas. É por isso que a gente precisa do cidadão, porque lá do meu gabinete ou de alguma atividade que eu esteja participando, eu não consigo enxergar essas informações. Então nós precisamos do auxílio do cidadão para que a gente chegue nessas provas. Então, mas é assim mesmo, a gente pede, né, um pouco mais de paciência aos cidadãos, né? Algumas pessoas reclamam, está dando só formação, todo promotor que chega aqui dá formação, mas a formação é justamente o que a gente precisa, né? Porque a gente, o promotor de justiça, né, está indo buscar formação, né? Então eu passei por uma faculdade, fiz pós-graduação, passei num concurso e hoje ainda me acho incapacitado, não no sentido de exercer a profissão do promotor de justiça, mas incapacitado na medida que as coisas se atualizam muito rápido, né? E hoje eu preciso discutir, por exemplo, inteligência artificial, né? Preciso discutir o que é a rede Deep Web, coisa que as pessoas talvez não saibam, mas é algo que já está na nossa vida, né? Coisas que a gente precisa saber. Então esse tipo de informação a gente passa, né, para as pessoas e tenta explicar qual é realmente o papel do Ministério Público. Não, mais do que um desabafo, uma instrução a respeito do Ministério Público. Nós temos 7 promotorias no município de Açailândia. Todas hoje têm titular? Tem, todas elas estão com titular. Um serviço de utilidade pública, o cidadão entender que são 7, cada um tem sua atribuição, se eu conseguiria de cabeça, não precisa o nome do promotor, que eu não sei se consegue. Não posso falar o nome dos colegas também, mas se eu esquecer, assim, eu peço desculpa. Só o que é cada promotoria, que aí o cidadão tem entendimento de que cada um tem a sua responsabilidade frente à promotoria. Certo. Nós temos hoje 7 promotorias. Vou começar pelas mais fáceis de entender, que são as criminais, né? Nós temos 2 promotorias criminais, a primeira e a 2ª promotoria criminal. A primeira promotoria criminal tem a titular a doutora Fabiana Santa Lúcia, né, que além da atribuição com o processo criminal, ela tem atribuição também com o controle da execução, né, execução penal. Então é uma carga bastante grande, porque a gente sabe que o judiciário tem aqui hoje muitas pessoas, né, encarceradas, então tem essa atribuição que causa ela aí muito tempo, além do criminal, com muitas ações, muitos inquéritos, muitas audiências. Nós temos a 2ª promotoria criminal, Dr. Guilherme Fajardo, que além da atribuição criminal, ele também trabalha, né, com a violência doméstica, né? Para além da violência doméstica criminal, existe aquela parte civil, em que nós trabalhamos também com a tentativa, né, de formação de um homem mais antenado aí com as novas culturas, né, de proteção da mulher. E aí nós temos também promotorias cíveis, né, a primeira e a 2ª promotoria civil. A primeira promotoria civil é a doutora Cristiane Donatini, que além de todas as questões relacionadas à família, civil, né, ela também faz a defesa e o patrimônio do idoso e da pessoa portadora de necessidade especial. Então é uma promotoria também que tem muita coisa para fazer aqui na nossa cidade. A gente sabe a luta dessas pessoas, tanto os idosos como as pessoas portadoras de necessidades especiais aqui em Açailândia. E a 2ª promotoria civil, né, que inclusive nesse momento eu estou respondendo, é a promotoria que cuida da infância
e educação, né? Trabalha tanto a parte da infância nos atos infracionais, que é aqueles em que os adolescentes estão em conflito com a lei, mas também com a proteção das crianças e adolescentes, né? Com a casa-abrigo, né? Com toda a rede de proteção, conselho tutelar e demais instituições do sistema de garantias da criança e do adolescente. Além dessas 4 promotorias, tanto as criminais quanto as civis, nós temos 3 especializadas, né? A primeira especializada, que tem como titular o Dr. Fábio Santos, a primeira promotoria especializada, ela tem um trabalho voltado, né, para o controle da atividade policial, além do cidadão e consumidor, né? Todas as demandas que não se encaixam nas outras promotorias acabam indo para essa promotoria especializada. Aqueles direitos fundamentais que não são de nenhuma das promotorias, a gente coloca na rubrica geral cidadão e vai para essa promotoria. Tem a defesa do consumidor e tem essa da atividade policial, controle da atividade policial, na primeira especializada. A segunda especializada, que é a que eu sou titular, ela tem a defesa do patrimônio público, que só aí já geraria tanto, né, um trabalho quase que remexe quase todas as áreas do município. Além disso, eu ainda tenho a defesa da saúde, do direito à saúde, que é algo também que aqui no município de Açailândia atualmente requer muita atenção. E por fim nós temos a terceira especializada, né, quem tem como titular Dr. Tiago Cândido, recém-chegado aqui em Açailândia, tem defesa do meio ambiente e também o controle da atividade policial na questão dos policiais civis, né, e guardas civis. Então é uma promotoria que tem uma atividade também bastante movimentada aqui em Açailândia, em razão, nós temos aqui muitas empresas que exploram nossas atividades. Essa exploração acaba trazendo, né, algumas reflexões a respeito, né, do direito ao meio ambiente. Então nós temos esse novo titular aí que está trazendo essas discussões e a proteção do direito ao meio ambiente. Quem é o diretor das promotorias hoje? Atualmente o Dr. Guilherme Fajado, que é o titular da segunda promotoria criminal. Ele é o diretor. Ninja, já tem pergunta aqui no chat, pode fazer? Pode fazer. O Heron Oliveira está fazendo uma pergunta. Como é ser promotor de justiça em uma cidade que tem uma extensa lista de prefeitos cassados ou afastados por corrupção? Bom, infelizmente, né, isso não é de uma realidade que não é só de Açailândia, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em municípios também com esse mesmo problema, né? Como eu disse agora há pouco, eu tive a infelicidade de trabalhar por essa questão específica, né, em um município em que um prefeito tive que fazer essa denúncia criminal, né, por morte, né, por homicídio doloso. Então, infelizmente, não é a realidade só de Açailândia, né, e a lei de improbidade administrativa, que foi completamente desfigurada, né, nos últimos anos, ela era muito mais, vamos dizer, um instrumento muito mais eficaz da luta contra a corrupção em tempos passados. Isso fez com que muitos prefeitos eles tivessem que responder pelas suas ações e omissões, né, no passado. Então, a Açailândia não é diferente. A Açailândia é uma cidade, né, que eu costumo dizer por aí que tem porte atlético, né, para ser uma grande cidade, uma metrópole, mas que infelizmente ainda é uma cidade ainda que precisa de cuidado, de gestão, né? Não é uma coisa que faz da noite para o dia, e isso faz com que existam esses embates que nós temos aqui no combate à corrupção. E esses afastamentos aí de prefeitos, eles na verdade refletem um trabalho que foi feito pelo Ministério Público, né, pelo sistema de justiça, que conseguiu, né, a tempo afastá-los e condená-los para que essas pessoas fossem selecionadas, né, do lado de fora da política. Então, não tem nenhum sentimento diferente das demais cidades. Parece ser inerente à atividade, né? Essa questão da atividade política, principalmente no Maranhão. Eu não sei se o senhor tem dados de outros estados, mas no Maranhão me parece ser muito mais forte essa questão de prefeito, principalmente porque tem muitas cidades pequenas mesmo, cidade de 8 mil habitantes, cidade muito pequena. E geralmente é nessas cidades que saem as piores histórias de corrupção. Não sei se o senhor tem algum dado que compare o Ministério Público, a atuação na questão da improbidade no Maranhão e outros estados da federação.
Na verdade, assim, eu entendo a política do Maranhão até pouco tempo atrás de forma bastante amadora, né? Às vezes eu não estou tirando dos prefeitos, né, vereadores, demais membros da nossa política a responsabilidade pelos seus atos, né? Mas tinha muitos políticos que eram condenados, por exemplo, por improbidade ou por qualquer outra ação criminal por ausência completa, né, de uma assessoria que lhe pudesse dar subsídio para fazer aquilo que a lei determina. Então, já tive a oportunidade, infelizmente, de ajuizar uma improbidade contra um prefeito que fez um acordo para a construção de uma ponte, um contrato verbal. Então, daí você tira o amadorismo que é a política do Maranhão em alguns municípios. Possivelmente ele semi-analfabeto. Isso vem mudando muito, principalmente com o avanço, né, da instalação das procuradorias, né, o que às vezes parece ser uma batida de tecla do Ministério Público contra os prefeitos, mas na verdade é o contrário. É quando você tem uma memória de um assessor jurídico, alguém que possa lhe auxiliar, não só naquele momento, mas alguém que carrega já essas demandas dentro do município para além das gestões passadas, elas auxiliam o município a amadurecer e a se profissionalizar, né? E o próprio servidor concursado ele é muito importante para isso. Então, se você tem dentro da sua gestão somente servidores comissionados ou contratados, né, depois que acaba a gestão, o prefeito não tem ninguém para o ajudar. Diferentemente, você tem um concursado, um procurador concursado, que pode, mesmo posterior à sua gestão, lhe ajudar com algumas, vamos dizer, ausência de informações, que é normal, né? Os municípios, a gente também não pode tentar trazer aqui uma mentira. O município tem muita responsabilidade, tem muitas leis, é quase impossível um prefeito sair ileso, né, de uma gestão, ainda que ele fosse a pessoa mais honesta do mundo, de fazer todas as prestações de contas a contento dentro do prazo. Então, mas precisa de uma assessoria que os auxilie. Então, nos últimos anos, vem se profissionalizando. E o Maranhão, como eu disse agora há pouco, dentro dos rankings, né, infelizmente também está nas últimas posições dos estados em que os municípios eles têm servidores concursados e procuradores instalados. Então, isso não é por acaso, né? Então, a gente hoje defende aqui essas bandeiras para o bem do município, para o bem, inclusive, do próprio gestor, que pode ter esse auxílio na hora da sua gestão. Porque geralmente o prefeito assumia, a primeira coisa que ele mudava, todo mundo que estava na procuradoria, comissão permanente de licitação e controladoria, né, colocado dele. Os municípios não tinham. A nova lei de licitação já traz a obrigatoriedade de ter membros na comissão de licitação efetivos do município, concursados, que eles guardam essa memória do que são guardadores dos documentos, da história e de tudo que aconteceu nos anos anteriores e dá sequência a isso. E ainda mais, eles têm o dever e a obrigação de fazer, de zelar pela correta execução. Como são concursados, eles precisam mais do que os outros, que efetivamente antes era nomeado, não tinha sequer conhecimento do que estava fazendo e imagina a responsabilidade pelo que estava fazendo. Então hoje tem sido a nova lei de licitação traz isso, mas assim, as defensorias, as procuradorias também, hoje o município de Açailândia não tem nenhum procurador concursado, já tem um concurso aberto, eu vi alguma coisa, apenas uma vaga, se não me engano, uma cidade desse tamanho precisaria aí, a última vez que eu vi, devia ter na casa de 20 contratados, advogados contratados na procuradoria. Significa que tem vaga para 20 e for aberta apenas uma vaga. Então é importante para a proteção do erário, do cidadão e também para o gestor, porque o procurador concursado, o membro da comissão de licitação concursado não está ali para fazer o que é melhor para o gestor, não. É o que é melhor, o correto e o que está dentro da legislação. Falando da atuação do Ministério Público, eu, enquanto fiscal do município, eu atuo de forma ativa e passiva. Quando recebo a demanda e ativamente na busca de alguma ilicitude. No exercício do poder de polícia. Do poder de polícia. Isso. O Ministério Público é dessa forma também, ele depende do cidadão levar a informação, fazer aquela prova mínima, dar condições do promotor ter acesso, até porque não é onipresente nem onisciente. Precisa chegar às informações, mas chegar com qualidade, não é isso? Então, qual é essa forma de atuação do Ministério Público?
Não é muito diferente, né, do que você narrou em relação à sua atividade. Logicamente que o promotor de justiça hoje, eu saindo daqui, né, do local onde nós estamos fazendo esse podcast, né, e me depare com algum problema relacionado à minha atribuição no meio do caminho, eu posso ali registrar, tirar foto, inclusive entrevistar ali algumas pessoas buscando informações e abrir de ofício, né, um procedimento, né, para que eu possa atuar em alguma demanda relacionada à minha atribuição. Só que vocês imaginam uma cidade de 105, 110 mil habitantes. Nós temos mais aqui a cidade de São Francisco do Brejão e Cidelândia, né? Em todos esses municípios nós temos todas essas secretarias, todos esses serviços que são determinados por lei. Então é impossível que o Ministério Público ele tenha braços, né, e olhos para todas essas questões relacionadas à defesa do patrimônio público. Então o promotor de justiça, ele, dentro da sua promotoria hoje em Açailândia, tem uma estrutura de um assessor e 2 estagiários. Eu sequer tenho um técnico. Então, para vocês verem a estrutura que hoje o Ministério Público tem na segunda promotoria de justiça especializada daqui. Então, é impossível a gente atuar sem que o cidadão forneça as informações. E não só forneça as informações, forneça de forma qualificada, trazendo as informações depois de ela ter atuado nos órgãos administrativos, né, requisitando essas informações, e também, por que não, em tempo hábil para que o Ministério Público possa atuar de forma preventiva. É a minha maior batida de tecla aqui em Açailândia é isso. Se as informações chegarem de forma tempestiva, como em alguns momentos chegou, dentro da licitação, por exemplo, a gente teve a oportunidade aqui de suspender por baixo aqui de 10 a 15 licitações, né, e eram licitações de milhões de reais, em que o município acatou as recomendações, corrigiu em algumas ocasiões, outras ela anulou as licitações, e em outras, né, a gente discutiu até chegar nas alterações que eram devidas para os editais. Então, esse tipo de atuação que eu procuro aqui. Eu não quero, até deixei claro hoje para o doutor Renan na Procuradoria, não é a intenção do Ministério Público afastar prefeito, não é a intenção do Ministério Público ajuizar improbidade, nem ação criminal contra nenhum dos servidores que trabalham aqui na cidade de Açailândia ou nas outras 2 cidades que compõem a comarca. A intenção do Ministério Público é que os direitos eles sejam executados na medida que a lei determina. Então, se eu chegasse num estágio aqui em Açailândia em que não tivesse nada para fazer, para mim seria muito melhor, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Nós temos milhões de problemas em Açailândia e as questões que chegam no Ministério Público são muito complexas. Então, se chegar de forma genérica, nós vamos demorar mais tempo para que aquela informação que era genérica ela se torne qualificada, e depois de qualificada chegue no estágio em que o Ministério pode atuar, por exemplo, com uma recomendação, com uma ação judicial, qualquer outro instrumento, como um TAC, um acordo de não persecução civil ou penal. Então, até chegar nessa fase de decisão, a gente tem um procedimento que às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho um procedimento, meu procedimento mais antigo é de 2018, porque são coisas que dependem de atividades que não é do Ministério Público, tipo uma análise técnica, né? A gente não tem um perito no Ministério Público, a gente precisa, com o pires na mão, pedir para as secretarias do Estado, o IBAMA e outras instituições que nos auxiliam. Então, tudo isso as pessoas têm que entender que o Ministério Público tem pouca estrutura para dar essas respostas em tempo hábil. Então, quanto mais informações o cidadão tiver na hora da denúncia, fica muito mais fácil e muito melhor também se for em tempo de que a gente atue preventivamente. Doutor Denis, Sininja, tem mais pergunta aqui no chat ao vivo. Vamos lá. Que o portal CC News está dando os parabéns pela estreia do podcast, está excelente, sucesso para vocês, está aqui agradecendo. Alex Carvalho do blog, Alex Carvalho também está dando os parabéns pelo trabalho. E tem aqui uma pergunta do portal Heron Oliveira Notícias. Ele está aqui fazendo... Ultimamente temos visto um chamado do Ministério Público para que a população participe mais da programação do MP. Como você tem visto a resposta da população? Bom, como eu havia mencionado, né, no primeiro momento... Esse daqui foi a minha foi direcionado para as lideranças. Né? Essa aqui ele já está falando já para a população. População, isso.
Bom, como eu disse no primeiro momento, nós temos um trabalho aqui com as lideranças, né, que atenderam o chamado, e, né, falei do sucesso aqui dos dois primeiros eventos, e até então a população, embora tenha sido chamado por meio das entrevistas que eu dei, inclusive, né, para o seu blog, alguns blogs específicos aqui. Rádio Arca FM. Isso. Eu não cheguei exatamente a fazer um chamado a todos, né, a população. Mas essa é a oportunidade para eu falar do meu segundo projeto aqui na cidade, que é o projeto Cruzadas do Ministério Público do Maranhão. E, especificadamente nesse projeto, a gente vai, então, em todas as comunidades de Açailândia, São Francisco do Brejão e Cidelândia, ouvir o povo, ouvir as demandas, né, de cada uma das pessoas que estão nesses bairros, nessas associações, para que as pessoas conheçam quem é um promotor de justiça, para que eles conheçam um pouco do que eu estou falando aqui, quais são as atribuições do Ministério Público, como você pode ajudar o Ministério Público, quais são os canais, e também trazer um pouco de informação sobre cidadania, né, como fazer o controle social, o que é bom para o município, qual é a participação que o cidadão deve ter. Então, nesse projeto Cruzadas, né, nós vamos especificadamente nesses bairros, né, com aquelas pessoas daquele bairro, e vamos fazer essa convocação da população. Então hoje eu não posso cobrar a população, né, de não ter atendido esse chamado, porque eu fiz de forma genérica, mas a partir de sexta-feira da semana que vem, lá em Novo Bacabal, né, as pessoas de Novo Bacabal que estejam aí ouvindo, estarei lá em Novo Bacabal. Pode fazer o convite que nós vamos fazer o corte. Pois pronto, em Novo Bacabal, a partir de 9h30 da manhã, né, de sexta-feira, dia 30 de junho, o Ministério Público vai estar presente com muitas lideranças do local, mas também com a estrutura do município, das instituições do Estado, das associações, mostrando um pouco sobre a participação do cidadão, né, nos debates relacionados à cidadania e direitos fundamentais. É uma oportunidade que as pessoas do Novo Bacabal têm, né, de trazer suas demandas, mostrar para o promotor no local quais são os problemas na escola, na unidade básica, latifundiária e qualquer outra demanda que eu não sei o que eu vou encontrar, mas a gente vai de peito aberto para abraçar, para ouvir cada uma das pessoas, né, e mostrar um pouco do trabalho do Ministério Público, para que a gente tenha essa confiança que às vezes é perdida nos grupos de WhatsApp, mas a gente vai atrás, né, da população. E assim como a gente já tem essa data programada lá para Novo Bacabal no dia 30 de junho, a gente tem uma também lá para o Jardim Aulídia, dia 5 de julho, também no mesmo horário, 9h30, 10 horas. E nós também contamos com o Jardim Aulídia para a gente ver as demandas de lá. Eu sei que as demandas chegam toda hora na rede social, mas de antemão eu já até aviso, eu não tenho rede social, e ainda que eu tivesse denúncia em rede social, não é denúncia. Denúncia para o Ministério Público é o que é protocolado no Ministério Público, com as provas mínimas, né, do que a gente precisa para poder bem desempenhar o papel. Você já na entrevista já fiz a pergunta, você respondeu, agora aqui no podcast vou refazê-la. Doutor Denis, traz para a população que está hoje aqui, né, acompanhando, vamos fazer os cortes, vamos fazer o compartilhamento na rede social desse nosso podcast. Como é preciso para eles fazer essa denúncia? O que é que precisa? Precisa documento, precisa eles fazer anexo de texto, ou não precisa ter impressão, ele faz direto pelo site. Como é que o cidadão que se sente prejudicado, né, pode fazer? O Ministério Público, ele tem diversos canais ligados à ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. Nós temos o WhatsApp, nós temos telefone, nós temos e-mail, nós temos o Instagram do Ministério Público do Maranhão e a ouvidoria do Maranhão. Nós temos o YouTube, né, do Ministério Público do Maranhão. Todos esses locais, eles são propícios para que as pessoas possam entrar em contato com o Ministério Público e tomar, né, os procedimentos para fazer denúncia, inclusive de forma anônima, né? Quando eu digo de forma anônima, não se identificando, ela vai se identificar para a ouvidoria. Entretanto, quando chegar para o Denis, promotor de justiça, ou para qualquer um dos colegas, a gente não vai saber quem é. Então nem nós saberemos de fato quem é que está fazendo aquela denúncia, somente os servidores da ouvidoria que fizeram lá um juramento, né, de não quebrar esses dados relacionados ao sigilo daquela denúncia. E o que é necessário para uma denúncia? Logicamente, quando você vai fazer uma denúncia na ouvidoria, você tem que fazer um texto
a respeito das circunstâncias relacionadas àquilo que você está denunciando. E na medida do possível seria interessante você já trazer essas informações públicas, né? Você vai fazer às vezes trazendo informação sobre a saúde. O que mais tem no portal, graças a Deus aqui de Açailândia, embora não seja o melhor portal de transparência do estado, mas nós temos muitas informações no portal de Açailândia. Você pode trazer informações relacionadas daquilo que você quer fazer uma denúncia a partir do site. Você pode trazer informações dos nomes das pessoas envolvidas, né? Você vai fazer uma denúncia numa escola, diga quem é o diretor, diga, né, qual é a circunstância que esse diretor está lá, se ele é concursado, se ele é contratado. Você pode trazer essas informações que nos auxiliam a pular etapas na hora de fazer as investigações, né? Porque às vezes chega no Ministério Público denúncias bastante genéricas, como médico lá da UBS, lá do trecho seco, não vou nem falar de Açailândia, do trecho seco não vai trabalhar. Chega no Ministério Público dessa forma. Então aí você imagina, eu vou ter que primeiro saber 30 e poucos médicos. Quem são os médicos que trabalham, quais são os dias, vou pedir o ponto de cada um dos médicos, vou saber exatamente se a pessoa não está de férias, né, se ele tem algum problema, se era contratado, se era concursado. Então até eu chegar a essa informação de quem foi o médico que faltou, isso já demorou 6 meses, sendo bem sincero, porque vocês imaginem quantas denúncias chegam no Ministério Público, né, de forma desqualificada, e que a gente tem que ir atrás dessas informações. E como eu disse aqui, nós temos uma estrutura pequena, nós temos 2 executores de mandato para todas as promotorias. Então tudo aquilo que a gente faz, a gente tem esses 2 servidores que vão levar as informações para as autoridades, vão fazer as notificações. Para nós recebermos lá no Ministério Público, nós temos uma agenda que é bastante concorrida com audiências judiciais. Nós temos muitas audiências judiciais, então vocês imaginam a gente achar um tempo para fazer esses atendimentos ao lado das audiências judiciais. Então tudo isso demora um certo tempo. Então quanto mais qualificado chegar a denúncia, como eu disse, mais fácil a gente consegue chegar no ponto central, no núcleo. Então todas as informações que você, quando for fazer uma denúncia, a informação às vezes pode ser até parecer besta para você, mas pode ajudar, né? Vídeo, né? Foto, documentos data, que você tem qualificação de pessoas que você acha que pode também nos auxiliar como testemunhas, né, informações de blog, informações do site do município, informações todas. Então vocês imaginem que eu cheguei ano passado aqui em Açailândia, né, e às vezes você acha que o promotor sabe de todo o histórico, né? Se você me perguntar os últimos 3 prefeitos daqui em Açailândia, eu não sei, né? Eu cheguei há pouco tempo, eu sei o nome de uns 2, né? E os demais, né, de 2018 para trás. Conhece pelos inquéritos. Todos que foram arquivados, infelizmente, não tem. Então, todas essas informações são importantes. Então, aquilo que você achar que é irrelevante, coloque lá que o promotor agradece, até na hora da gente fazer as reflexões necessárias no procedimento. Doutor, tem mais pergunta aqui no chat. O portal CC News. Hoje, doutor Denis, quais os principais denúncia recebida pelo Ministério Público recebe de Açailândia e região? Eu acredito que ele está perguntando quais as principais denúncias que é feita, né, pela população para o Ministério Público. Hoje o maior número de denúncias que chega no Ministério Público são de licitações, né? Muitas denúncias relacionadas à licitação pública, principalmente aos procedimentos, né, de como os procedimentos estão sendo gerenciados, mas também chega muitas demandas relacionadas à infraestrutura, né? Nós temos muita denúncia em infraestrutura que não é nem diretamente uma atribuição da minha segunda promotoria de justiça, mas o fato de eu sair aí em blogs, em entrevistas, em fotos de rede social, tentando auxiliar a sociedade nessas questões, né, que permeiam ao lado das licitações, não necessariamente na licitação, né, mas licitações que tratam de infraestrutura. Às vezes eu vou lá para saber como é que está, e aí eu acabo trazendo, né, um pouco a sensibilidade da sociedade para os gestores, né, tentando trazer com poder, vamos dizer, entre aspas, que o Ministério Público tem, de ser recebido, de ser ouvido, de ser, às vezes, até melhor entendido. Eu trago essas demandas, né? Porque, embora não seja a minha atribuição, eu sou cidadão, eu quero o melhor para a Açailândia. Então, se eu posso fazer isso sem atrapalhar o meu serviço, eu faço. Então, é por isso que eu fui hoje lá pedir pela Vila Juscelina, embora não tenha nenhum procedimento relacionado a isso. Por isso que hoje, né, até vocês podem fazer esse corte para mim, por favor. Vou atrás do município em razão
da nossa vaçaroca lá, da Laranjeiras, que é um problema que eu coloquei meu nome de forma pessoal para aquelas pessoas. Eu fui lá, né, e prometi para eles que ia lutar enquanto promotor de justiça para que aquilo fosse resolvido, para que tivesse a obra, para que eles pudessem voltar para suas casas. E é algo que é muito complicado, você sair da sua casa. O local, sendo ruim ou sendo bom, é a sua casa, né? Você ser deslocado por perigo de eventualmente uma chuva poder levar a sua casa é uma coisa bastante séria. Então peço inclusive a sensibilidade do gestor. Eu sei que tem coisa que não depende do prefeito, eu sei que tem coisa que não depende dos servidores, mas na medida do possível, aquilo que for dentro das atribuições do município, que eles olhassem com mais carinho em relação, né, a esse córrego Laranjeira, porque é algo que já vem se arrastando há muito tempo. Eu sei que o Ministério Público interviu, né, para o bom andamento de uma licitação, né, e hoje o próprio município reconhece, né, que era necessária essa intervenção, tanto que hoje nós temos a resposta do município para mim é que vai fazer uma licitação somente para o estudo, né, o estudo, o projeto básico e o projeto executivo, porque eles também entenderam que é algo muito mais complexo do que eles tinham apresentado naquela licitação. Então eles mesmos reconheceram isso, tanto que vão fazer, né, uma licitação para que uma empresa faça esse projeto básico e projeto executivo, que para mim é uma vitória, embora isso não resolva o nosso problema. Eu quero que o córrego Laranjeira ele seja feita a obra, né, que seja executado e aquelas pessoas possam bem viver lá no local onde eles possuem as suas residências e um afeto ao local onde eles residem. Então, são essas questões que permeiam minha atividade, que talvez as pessoas não compreendam, né, e me cobrem até mais do que minhas atribuições elas me permitem. Mas eu não me furto as minhas responsabilidades, não. E hoje a Promotoria de Justiça ela também tem um combate à corrupção. A gente tem muitos procedimentos relacionados a essas investigações de empresas grandes, né, que infelizmente executaram de forma errônea o contrato, e que a gente teve a oportunidade de ajuizar a ação contra essas empresas para que executem bem o contrato, né? Contratos, por exemplo, de asfaltamento, que a gente tem todos os anos aqui, que tem um ano o contrato é executado, no ano seguinte está cheio de buraco, e aos poucos o Ministério Público está ajuizando as ações, e a gente espera que a gente tenha as respostas do Poder Judiciário para que esses contratos eles sejam executados na medida que o município já pagou, ou o Estado já pagou, né? Em alguns casos é o próprio Estado que fez. Então são essas coisas que permeiam a minha Promotoria de Justiça hoje. E respondendo aí de forma específica, né, a licitação acho que talvez seja o carro-chefe hoje da segunda Promotoria de Justiça especializada. Tem mais pergunta. Edmilson Ferreira, boa tarde. Já ouvi várias vezes que se está no portal da transparência está tudo ok. Isso é verdade, promotor? Hoje mesmo eu tive a oportunidade, né, de conversar sobre a transparência do município por conta dos valores recebidos do CEFEM, né? O Ministério Público tem alguns procedimentos relacionados à transparência do município, e isso é uma das questões que o Ministério Público está levantando, né? A gente quer mais transparência no que despesas, que receitas que chegam do CEFEM e como está sendo gasto isso. Então, é uma das plataformas que a gente gostaria muito que fosse destacado no portal da transparência do município, para que a população de Açailândia saiba exatamente em cada centavo que é gasto com o dinheiro do CEFEM. Fora o dinheiro do CEFEM, a gente tem as informações, elas estão presentes no portal da transparência, pelo menos as informações que eu trabalho no dia a dia, as informações estão presentes, mas muitas vezes elas não estão de forma qualificada. Como é de forma qualificada? É de fácil acesso, né? Às vezes você vai buscar uma informação, você não consegue encontrar na rubrica ou na seção que deveria estar pela, né, a sua sensibilidade sensorial de buscar as informações. E às vezes eu tenho que mandar uma mensagem aqui pro pessoal do município: gente, onde é que está essa informação, tal. E aí eles respondem para mim. Eu sei que para mim é mais fácil, né, porque eu, enquanto fiscal, eu consigo ter essa informação de forma mais rápida, mas tem outras informações que eu sei que a população não consegue encontrar. Então a gente está sempre em constante avaliação do site. Não só o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas do Estado atualizou recentemente a sua resolução, porque antes as avaliações deles eram bastante genéricas, todo mundo tinha nota A, e isso impedia até o Ministério Público de atuar, porque quando a gente ajuizava as ações, está aqui o TCE, nota A, e o Ministério Público deu nota 5. Então tinha alguma coisa errada. Então eles atualizaram a sua resolução. Alguém estava errado.
Então eles atualizaram a sua resolução e hoje a atualização do TCL está muito mais conforme a avaliação do Ministério Público. Isso está nos ajudando. Eu posso falar aqui de forma específica, né, do sítio, o Portão da Transparência, por exemplo, de Cidelândia e de São Francisco Brejão, que eu tive que ajuizar ação, né, porque eram sites que estavam bastante ruins. O de Açailândia tem muita coisa a melhorar, mas muita mesmo. Mas na medida do possível a gente tenta fazer essas contribuições e é importante que a população também faça, né, porque tem algumas informações que eu trabalho quase que diariamente do sítio no Portal da Transparência do município, mas tem algumas informações que eu não trabalho, então não posso dizer, né, para a população que estão todas as informações lá. As informações que o Ministério Público trabalha no dia a dia Alguma coisa não saiu como previsto. Por favor. Estamos sendo fiscalizados aqui pela inteligência artificial aí do... Enfim, então tem algumas informações que eu não trabalho no dia a dia, eu não posso responder se estão todas lá. Mas se você que sentir falta de uma informação, no site do município, e ontem eu recebi uma denúncia oral sobre isso. Por que o município não separa lá na folha de pagamento as pessoas que são contratadas e as pessoas que são concursadas? É uma demanda, né, que chegou oral, né? E eu vou tentar trabalhar isso dentro do meu procedimento, para que o município faça essa separação. A informação está lá, Márcio? Está. Lá tem todos os contratados e todos os servidores concursados. Mas a população não consegue enxergar o montante de contratado e de concursado, porque o município deveria dar essa informação de forma qualificada. Então eu vou atuar para que isso aconteça. Então são essas demandas chegando no Ministério Público que auxiliam o Ministério Público, né? Porque eu também, como eu disse agora há pouco, não tenho todas a estrutura possível para saber tudo que acontece no município. Márcio Pires e eu somos os dinossauros do controle social do município de Açailândia, junto com o Elifas, que fomos na primeira leva de formação. Acabou que só nós ficamos. Estamos falando do começo dos anos 2000, era, Márcio? Aquele curso que o TCU... 2004. Né, 2004. Com o Wellington. O Wellington. Conheci o Wellington lá, dando uma palestra. Fui a convite do Washington Luiz, que hoje é... Tá vivo ainda. Ele foi convidado para o nosso primeiro evento, mas infelizmente não pôde se fazer presente. Mas amigo nosso. Um grande parceiro do Ministério Público. Pronto, foi aí conheci ele em São Luís, num curso no Sindicato dos Servidores Federais. O Washington Luiz, hoje conselheiro do TCU. Sim. Convidou o movimento estudantil, eu, o Everton, fomos para lá. E aí ele apresentando assim o embrião desse projeto, né? Falando no ano 2004, há 20 anos. Sim. E aí eu disse, não, é estudante, né? Vamos para Açailândia, ele veio. Nós fizemos aqui umas 30 pessoas, deu umas 30 pessoas lá na Câmara. Mas teu cabelo branco não é à toa não, né? Não, é efeito da Câmara Nevada. E fizemos lá há 20 anos a primeira formação. O Wellington, ontem eu perguntei para o Márcio o nome, eu não estava mais lembrando. E ele me perdoa, a gente conviveu muito depois em São Luís. E foi um curso de formação. E às vezes a gente que opera o Portal da Transparência, ontem, por exemplo, eu entrei e tenta acessar a nota, o empenho, aí está lá no link para ver a descrição da nota, não aparece. Aí a gente, olha, mesmo assim a gente não pode reclamar, porque há 20 anos o Márcio teve que ir para o Conselho da Saúde, que era para a gente ter acesso às informações. Aí ele vinha com a caixa nas costas, com os papéis pra gente, e a gente ficava Sabe como é que feliz. eles faziam, doutor? 20 anos atrás, vou lhe explicar. A gente no conselho, aí tinha a comissão de prestação de conta, 5 conselheiros, eles pegavam, abriam a porta da contabilidade, era uma casa todinha nesse tempo. Uhum. Abria a porta, botava 7 mesas, Um monte de caixa. e um monte de caixa e aquele monte de documento, e dizia, tá aí a prestação de conta do município. Procure. Quando dava 1h da tarde, chegava a marmita, e a gente ficava lá, não tinha ninguém para tirar dúvida de nada não. E a gente tinha que se virar, e a gente arrochava, não tinha celular, negócio de tirar foto, não tinha essa facilidade.
A gente tinha que estar lá pegando, a gente mesmo aprendendo como tirava shell, como é que fazia, como é que E a gente levava. estudante. E tinha que levar debaixo aqui do braço, levava no Ministério Público, chegava pro promotor, doutor Marcos, doutor Marcos, tem isso aqui, acho que isso aqui tá errado. Aí lá vai. sempre era federal. Aí era verba federal. Ela vai. Hoje a tá gente ficava fácil, feliz. hoje tá fácil, aqui pelo celular a gente faz uma Sim. representação. E a informação do Sininja é importante, né? Porque hoje a gente tem uma discussão bastante séria em relação à transparência, né? E algumas pessoas, inclusive no nosso primeiro evento, que eu acredito que o Márcio esteve presente, uma crítica bastante forte ao TCE do Maranhão por conta da mudança do SACOP, né? De alguns outros sistemas que nos davam essas informações, né? O que a gente não achava no município, a gente ia lá no TCE. E depois de um tempo, né, passado aí já 4 meses no nosso aquele evento, né, hoje eu tenho, né, algumas informações, inclusive para dar um pouco de satisfação, né, em defesa, entre aspas, do TCE. Até porque o Ministério Público está passando por isso também. A lei, né, de dados pessoais, né, a LGPD, ela fez com que as instituições elas pudessem fazer uma reflexão maior daquilo que poderia ser feito, a transparência, e aquilo que não poderia. Então, hoje em dia, está tudo muito instável em relação a isso, né? Inclusive, o TCE, né, teve meio que suspender alguns sistemas, está refazendo e reavaliando esse sistema, justamente para fazer essa adequação, né, na lei de proteção de dados pessoais. E é algo que a gente se preocupa no Ministério Público, porque nós estamos entrando numa era aí de inteligência artificial, né, em que todos os nossos sistemas a gente tem como hospedeiro uma empresa, uma Big Tech que não é daqui do Brasil. E hoje nós estamos nessa discussão, então muita coisa do portal da transparência, né, os municípios, eles também têm que ter essa cautela, né? Por exemplo, se chegar uma discriminação do que tem numa nota fiscal, que às vezes tem um CNPJ, às vezes tem uma informação inclusive latente ali, até de uma atividade que é até de certa forma um segredo, né, para o gestor que não pode ainda informar, tudo isso perpassa muito pela essa questão da transparência. Eu sei que tem muito falta de transparência realmente porque as pessoas não se organizam. É a regra. Né, mas hoje também a gente está nesse debate, é importante que a população também se intere, né, porque essa lei de proteção de dados, ela deu um pouco, né, ele deu uma limitação nessa transparência que a gente, né, gostaria de ter, né? Porque a minha ideia, né, antes dessa LGPD era que, gente, as informações bancárias do município devia estar no telão lá na frente do município. Tudo que fosse gasto, quem gastou, quem aplicou a senha, quem pagou, quem recebeu, devia estar no telão assim, né, para que todo mundo, o povo passasse na praça, tá vendo lá, olha, o contador acabou de pagar o fornecedor X, tá lá. O LED passando, o LED atualizando passando. online. Essa era, como está passando aqui. isso, essa era a minha ideia, né, de transparência. Mas hoje, infelizmente, hoje a LGPD, de forma inclusive inovadora, traz essa nossa preocupação, né, com a proteção de dados pessoais, né, que não é algo nosso, né, é importado aí na Europa, tá efervescente. E como é que fica, efervescente como essa é que questão, fica né? o trabalho dos auditores sociais agora com essa proteção de dados? Pois é, muitas informações, né, tá sob a égide da lei de proteção de dados, mas tem muita coisa que não tá. Eu acho que, tirada essa questão da lei de proteção de dados, tem muitas informações que realmente nos interessam, né, que os auditores sociais eles podem buscar, né, como o Sininja falou aqui, você consegue ver lá, né, a ordem bancária, ver a nota fiscal, você vê, né, até às vezes o relatório, né, das medições dos serviços, dos fornecimentos de bens. Então isso nos interessa e isso é suficiente para a gente poder, inclusive, ter as informações. A gente ainda não está nesse nível, né, hack aí de gestão em que as pessoas conseguem, vamos dizer, esconder os malfeitos dentro do município, né, por conta da ausência de uma informação pessoal, por exemplo, de um fornecedor. Embora a gente tenha investigações aqui no Ministério Público, aqui em Açailândia, de informações relacionadas à gestão da empresa, né? Gestão da empresa, que a gente recebeu denúncias, né, da formação de como está as empresas, né, os sócios recebendo o auxílio, né, emergencial, né, tudo isso perpassa por essas questões que infelizmente o cidadão não pode me ajudar, mas eu posso, enquanto promotor de justiça, buscar essas informações. Então, essas informações vão ser buscadas sob a égide
né, e o sigilo do Ministério Público. Então, coisa que tu nem pode me perguntar agora, porque eu não vou poder responder. Né, qual é essa empresa, mas infelizmente, né, Já estou acostumado. pois é, são coisas que a população precisa saber, né, para que entendam também, né. Nem tudo a gente pode dar resposta. Às vezes as pessoas ficam me perguntando e às vezes a gente dá respostas genéricas, porque a gente também não pode especificar tudo, inclusive para o sucesso, né, o sucesso da nossa investigação. Já tem mais perguntas aqui Arrocha. no bate-papo. Tá Cunha. A Tereza Pires, minha esposa. Manda aí um abraço, um beijo para minha esposa. Fiscalizando aqui, tá ao vivo. Aqui, ao vivo, dando os parabéns. Obrigado. Josivaldo Moraes, parabéns, obrigado. Julizar Nunes Gama. Conhece? Opa. Julizar. Tá aqui. Parabéns, Márcio Pires, Heron, pelo podcast e pela brilhante presença do representante do Ministério Público, fazendo a explanação do trabalho e colocando o Ministério Público à disposição da população. Dando os parabéns para o Ministério Público, doutor Denis. Assim, a gente vive de críticas e elogios, né? A gente não pode nem se achar muito, nem se achar pouco. É sempre na medida que a lei e a Constituição determinam. Doutor Denis, já estamos por encerramento e acredito que eu botei o link lá no grupo dos auditores sociais, né? Acredito que já tem boa parte já acompanhando, que aumentou a audiência nossa agora. Está chegando para o finalzinho do expediente, né? Então teve um aumento de audiência. Você fica à vontade para falar, né? Convidar novamente a população. Se já tiver o calendário dos bairros, né, que vai ter. E se você não lembrar de todos, faça de 2 ou 3 os principais que vão acontecer a cruzada e passar para o povo qual é o objetivo do Ministério Público para a realização dessa cruzada. E já botando aqui, né, assim, o nosso podcast, os nossos meios de comunicação. Aqui nós estamos com os parceiros, aqui o Heron, Portal de Notícias. Temos o portal de notícias da Tainara, pessoas excelentes, um abraço aí, agradecer o apoio da Tainara, que né, está sendo aqui a nossa técnica de transmissão, né, Sininja? Parabéns, Tainara. Fique à vontade. Bom, o Ministério Público do Maranhão, ele tem um projeto que está aqui no forno, né, para ser executado, que é as cruzadas do Ministério Público, né? Se as pessoas conheceram um pouco da história da Igreja Católica, sabem que as cruzadas foi um movimento em que a Igreja Católica foi combater, né, todas as denominações e todos os males contra a fé, né, do outro lado do mundo, e foi em busca justamente, né, da preservação da nossa fé, da fé enquanto católicos e da fé enquanto igreja, instituição naquele momento. E hoje o Ministério Público está imbuído também disso. Nós estamos indo contra o nosso inimigo, que é a ignorância, né, e a ausência e o marasmo do cidadão em face dos seus direitos. Cidadão de Açailândia, cidadão, que eu acredito muito, né, que esse podcast não vai ficar vinculado só a Açailândia, cidadão de São Francisco do Brejão e de Cidelândia. Nós precisamos exercer nossa obrigação enquanto cidadão de fazer a fiscalização e o controle social, porque, sendo bastante sincero, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil e todas as instituições de controle, elas não são suficientes para fazer a fiscalização de modo adequado. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo isso é a Constituição, que dá ao cidadão, né, o detentor de todo o poder, o detentor de todos os direitos, essa possibilidade de buscar fazer o controle social por meio da transparência dos municípios, dos estados, da União, assim como também pelo poder de petição que vocês têm de trazer as denúncias para esses órgãos ou agir diretamente no Poder Judiciário. Então, hoje nós temos um poder muito grande enquanto cidadão, mas nós precisamos exercitar. Um poder que não é exercitado, ele cria um vácuo e alguém vai ocupar esse espaço. E hoje esse espaço está sendo ocupado pelos próprios gestores, né? Os gestores não são apertados diretamente pelo cidadão, são, em alguns casos, pelas essas instituições, mas nós precisamos ter olhos mais atentos, né? Como eu disse aqui,
O Ministério Público hoje está pedindo o auxílio do cidadão nessas cruzadas. Não estamos pedindo para que você possa nos auxiliar com as informações de forma qualificada, de forma tempestiva, para que a gente possa agir. Então, as cruzadas é justamente isso. O Ministério Público vai apresentar essa ideia diretamente na sua casa, quando eu digo na sua casa, no seu bairro, né, na igreja próxima da sua casa, né, em alguma instituição ou alguma associação próximo da sua casa, para ouvir suas demandas, para que você entenda tudo isso, onde o Ministério Público entra no melhor para a cidade, onde a sua participação entra para que esse controle social ele possa ser exercido. E o primeiro lugar em que a gente escolheu, em razão, né, da dívida que o Ministério Público tem, assim como o próprio município, o próprio estado como um todo, em razão da distância, é Novo Bacabal. A gente sabe que, por uma questão geográfica, a gente está muito longe de Novo Bacabal, então nós estamos dando aqui uma prioridade para esse local, com um pagamento de uma dívida histórica aí, e nós já estamos articulando com as lideranças locais. Inclusive queria agradecer ao Padre Levi, que é uma liderança religiosa a nível estadual, mas que é de Novo Bacabal e que está nos auxiliando nessa empreitada aí, assim como todos os demais, né, que ali habitam e que, se Deus quiser, na sexta-feira, dia 30 de junho, vão estar conosco lá para essas reflexões e para que a gente faça, nessa oportunidade, um grupo de auditores sociais locais lá em Novo Bacabal. Essa é a ideia, que as pessoas discutam os problemas da cidade. A gente está fazendo com que as pessoas possam discutir cada vez mais e quem sabe sair lideranças de lá, inclusive vereadores, prefeitos. É isso que a gente quer, que as pessoas tomem para si a política, não a política negativa, a política de discutir os seus problemas, discutir os seus direitos e quem sabe dali ter grandes auditores sociais e quiçá outros cargos aí que possam nos auxiliar para o melhor para a Ceilândia. Então, assim como em Novo Bacabal a gente tem já essa data definida, a gente também já tem uma data definida no dia 5 de julho, a partir das 10 horas da manhã, lá no Jardim Aulídia, também um local em que o Ministério Público tem a necessidade de ir urgentemente, em razão de tantas denúncias que estão sendo feitas nas redes sociais a respeito da falta de infraestrutura. A gente vai lá trazer um pouco também dessas reflexões. E em Cidelândia, também cidade vizinha, no dia 6 de julho, também já está marcado. Nós vamos também fazer essas mesmas reflexões lá. Adiantando alguns locais em que a gente já tem definido que nós vamos, mas que ainda não tem data, né, porque a gente vai primeiro, vamos fazer esses 3 eventos, vamos fazer uma avaliação desses 3 eventos para que nos próximos eventos a gente saiba, né, quais foram os nossos erros, nossos acertos. Então a gente vai depois reunir, fazer uma avaliação. Quando eu digo nós, o Ministério Público, junto com os auditores sociais, que congregam esse projeto, e posteriormente a gente vai na Vila Udemar, é um local onde já está previsto a gente ir. A Vila Udemar, Novo Piquiá, também já está, Piquiá de Baixo, já está definido que nós vamos lá. Nas Laranjeiras, né, também já é um local em que nós temos a necessidade de fazer essas reflexões por lá. E salvo engano, acredito que são essas outras 3 seriam as próximas 3 que nós faríamos as visitas. Mas se você não escutou o nome do seu bairro, da sua localidade, não se preocupe, né, que nós vamos em todos os locais onde a gente tiver necessidade, onde você apresentar a demanda. Essa é a intenção. Acho que até dezembro, se Deus quiser, nós vamos em todos os povoados e bairros que a gente sentir a necessidade, que as pessoas precisam fazer essa reflexão. Doutor Denis, mas nessas cruzadas, a população, associações de moradores, eles podem trazer denúncias, reclamações ali naquele momento, ou não é o momento correto? Eles podem levar, né? Mas como eu disse aqui, nós vamos fazer uma reflexão sobre como devem ser feitas essas denúncias, né? Logicamente que eu vou ouvir muita denúncia ali na hora e quando eu sair, infelizmente, eu vou esquecer de 90% das denúncias. Então o ideal, né, e a gente vai explicar isso para lá, como fazer as denúncias. Não se preocupa, o tic-tac vai estar fazendo a cobertura. Pois é. Vai ter tudo gravado. Pois é, e aí no caso a gente vai explicar qual é o ideal que sejam feitas essas denúncias, né? Então a gente vai dizer quais são os canais, como devem ser feitos. E eu também vou estar, né, as pessoas vão me apresentar os problemas e eu vou estar lá. Eu mesmo vou fazer filmes, vou tirar fotos, vou me comunicar rapidamente com os secretários e com as pessoas
ligados ao município que possam eventualmente prestar alguma informação e até resolver alguma coisa. Às vezes eu já resolvi tantas coisas nesse município aqui apenas fazendo uma ligação, né? Então é esse nível de interação que o Ministério Público quer ter com a população, né? As pessoas trazerem a denúncia, a gente fazer um telefonema aqui para um secretário, opa, não estava sabendo, vou já, né, entrar em contato com o professor, com o médico, com a enfermeira, com o agente de saúde, ou qualquer um, para que seja corrigido. Saúde preventiva. Isso, não existe outro caminho para o Ministério Público. Se a gente não agir de forma preventiva, a gente não vai fazer com que os direitos eles sejam executados de forma plena, né? Porque depois que um direito for violado, né, o que vai caber ao Ministério Público é apenas a juização. E não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem o direito sendo efetivado na prática. Muito bem. Fica à vontade, sim. É importante. Foi citada a passando a questão da abuso de autoridade. Né? Só mais uma pergunta ou duas, doutor, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Me lembro que fizemos campanha contra, a sociedade nos mobilizamos. Eu estava assessorando o deputado Simplício e mobilizamos contra a lei de abuso de autoridade. Hoje em vigor, eu penso não ter sido tão ruim. Regulamentou muita coisa, como diz o ministro Flávio Dino, tudo na sociedade precisa ser regulamentado. Penso que regulamentou muita coisa e isso tem pautado as atividades judicial, Ministério Público, sociedade, polícia, tudo de uma forma a dar proteção ao servidor e garantir à sociedade, né? Para nós não termos, por exemplo, casos como o Dalton Delaiol e situações tal. Então, assim, a lei trouxe, apesar de termos sido contra, feito campanha, o deputado que eu assessorava votou contra, mas penso hoje, vendo ela em execução, porque quem exerce poder, doutor, seja qual for, o limiar é muito, muito tênue para se extrapolar. O que o senhor pensa da lei de abuso de autoridade, que trouxe de mudança, apesar de na sua carreira curta, foi pouco tempo, né? Mas o que o senhor acha que trouxe na prática de garantias para o servidor público e para a sociedade? Assim, o que eu penso é que vamos dizer, a estrutura anterior ela já era possível fazer o controle desse abuso de autoridade, né? Nós já tínhamos os elementos para que pudesse, eventualmente, por exemplo, fazer uma ação contra um abuso de autoridade de um juiz, de um promotor, de qualquer servidor público. E como o senhor disse, até agora a gente ainda não viu, né, nenhum dos servidores, nenhum dos juízes ou nenhum dos promotores, pelo menos salvo o melhor juízo, né, sendo enquadrado de forma mais incisiva nessa lei de abuso de autoridade. Mas isso não impede de assim ser feito por questões que vão além da lei e da Constituição. E esse sempre foi o nosso medo enquanto membro do Ministério Público do Maranhão, que essa lei ela pudesse ser utilizada como ela pode ser utilizada para fazer aquilo que a lei não quer, né? Que é extrapolar a perseguição ao membro do Ministério Público que está exercendo o seu mistério, né? A gente tem muitos e muitos casos no Conselho Nacional do Ministério Público relacionados à atividade do Ministério Público de promotores e juízes, inclusive, né? Passamos aqui, as pessoas sabem que a doutora Glaucia passou aqui no município de Açailândia em razão da sua atividade combativa, né? Quantas vezes ela não foi no Conselho Nacional do Ministério Público porque estava exercendo bem o seu papel e todos eles foram arquivados, tanto na Corregedoria quanto no Conselho Nacional do Ministério Público. E essa lei de abuso de autoridade, ela permite que seja feito esse tipo de perseguição, né, que tire a liberdade do promotor naquilo que a lei lhe dá, que é justamente você poder exercer o seu munus público como promotor de justiça. Então, assim, a gente espera, né, que essa lei, as pessoas possam utilizar de forma adequada, né, mas à medida do possível a gente também tem a consciência de que a nossa atividade ela tem um poder que precisa ser usado com responsabilidade, e isso, independentemente dessa lei, ela é um norte para todos nós como promotores de justiça do Maranhão, acho que do Brasil inteiro. Então essa, na verdade, é o nosso temor, mas o que essa lei pode servir como instrumento de perseguição.
né? Hoje eu não sou perseguido, mas amanhã, né, se eu encher o saco aqui de alguns gestores, pode ser que seja, né? E essa lei permite isso. Essa que é a nossa crítica a ela. Doutor, só um minuto. Doutor Denis, já houve um caso no Ministério Público de promotor ser chamado, né, muitas vezes de tentar usurpar, né, a função do prefeito. Uhum. Essas cruzadas não corre esse risco também de voltar novamente essas acusações? Não, porque eu estou convidando o município para ir comigo, né? Eu não estou fazendo nada escondido, pelo contrário, tudo que eu faço, acho que as primeiras autoridades que são convidadas a participar e são inclusive motivadas a estar comigo é o próprio município, né? O município, ele não é um inimigo do Ministério Público, pelo contrário, né? O Ministério Público, ele quer que todas as instituições elas possam exercer bem o seu papel, né? E essas cruzadas, como eu falei hoje também, né, para o doutor Renan, né, nós só vamos ver o resultado dessas cruzadas, né, daqui a alguns anos, né, daqui uns 5, 10 anos, né, quando as pessoas... 20 anos. Eu não sei quanto tempo. Eu queria que fosse no dia seguinte, né? Mas a gente sabe que um amadurecimento, a mudança de cultura, ela não é da noite para o dia, né? Então a nossa intenção aqui é plantar uma sementinha, né, para que as pessoas, vamos aqui tendo auditores sociais aqui, acolá, e aí daqui a pouco todo mundo está imbuído, porque é uma sociedade onde as pessoas elas não discutem seus direitos, está fadada a morrer. E eu falo isso por experiência própria, porque nas últimas 10 semanas eu, né, tive a oportunidade de conhecer sociedades que discutiam questões que para nós seriam bobagem, né? Mas que para eles a discussão em si, elas são importantes, inclusive para afirmar entendimento, né, de quem manda de fato nas cidades, quem manda de fato nos países. Então isso é muito importante, as pessoas terem para si esse sentimento de que o município são delas, né? A comunidade é delas, os povoados são delas, e o povo precisa tomar para si. Essa cidade aqui não é do prefeito, essa cidade é nossa. O gestor é reflexo do voto, né, da pessoa. Então você tem que saber muito bem na hora de votar, ter aquele cuidado do voto. Infelizmente a Ceilândia, né, ainda tem muito desse prejuízo na hora do voto. Eles não têm esse cuidado de fazer um filtro nas pessoas que vai ser votado. Tem muitas pessoas que não têm condição, se Ninja que sabe, não tem dinheiro, não tem como fazer uma campanha, mas ele é qualificado. Ele tem aquela qualificação, ele tem conhecimento para exercer um excelente trabalho de vereador ali na casa. Mas ele não ganha. Eu não posso fazer tecer muitos comentários políticos, né? E, inclusive o Conselho Nacional tem uma recomendação que me impede de fazer. Se eu voto no vermelho, no azul, no branco, no cor de amarelo, isso não é permitido. Mas eu sou um cidadão que enxergo que o sistema político ele precisa mudar, né? Nós vivemos hoje o mesmo sistema político, né? A última alteração mais significativa, né, foi na reeleição, na possibilidade de reeleição. Aí da possibilidade de reeleição para cá, as coisas vêm piorando muito, né? Então assim, eu acho que a gente, enquanto cidadão, a gente precisa amadurecer essa discussão sobre o sistema político. Será que o sistema político está nos dando a oportunidade de ter os melhores gestores? Será que... E eu não culpo aqui os gestores, né? Os gestores estão, né, são as opções que o sistema está nos apresentando. Mas eu acredito que mais opções poderiam aparecer, e diferentes opções, não necessariamente melhores, mas possibilidades, se a gente tivesse um sistema político que nos desse possibilidade, como você está me dizendo, né? Será que é só a pessoa que tem dinheiro para fazer campanha que tem condição de ser um bom gestor? Ou será que é exatamente alguém que tem uma ideologia específica que pode ser um bom gestor? Então, assim, o sistema político, o sistema, o poder judiciário, o sistema de justiça, tem muitos sistemas aqui hoje que a gente precisa fazer reflexão. Não necessariamente para mudar, né, mas às vezes para marcar pontos, né? Será que isso aqui é realmente bom? Será que fazer nomeação, o chefe do executivo fazer nomeações para tribunais, para o Ministério Público, para Tribunal de Contas, é realmente a forma
mais eficaz de ter um controle das outras instituições sobre, né, o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, né? São reflexões que nós, enquanto cidadãos, nós precisamos fazer. Essa cruzada também é para isso. Eu espero também responder perguntas desse tipo, né, das pessoas. Doutor, por que sempre aparecem as mesmas pessoas para serem votadas? Para eu ter essa oportunidade de fazer essa reflexão. E nós precisamos escolher as pessoas que possam levar essa discussão para o Congresso, que possam levar para a Assembleia Legislativa, para a nossa Câmara aqui, da mudança, né, de muitas coisas. O Brasil hoje, nós vivemos um tempo oportuno, né, para essas discussões, porque todo mundo está insatisfeito. Quem que está satisfeito com o Brasil hoje? É difícil você ver mesmo aquele que votou, né, nas pessoas que hoje governam o Brasil, eu tenho certeza que não estão satisfeitos. Nós queremos mais. Se você está satisfeito, então porque você se contenta com muito pouco. Eu, como cidadão, não estou satisfeito com o Brasil. E eu não estou nem botando culpa em presidente, nem deputado, nem senador. Eu queria que nós tivéssemos mais oportunidades, né? E quando você tem a oportunidade de conhecer um outro lado de uma sociedade que é mais antiga, lógico, mas que também se desenvolveu mais em vários sistemas, você consegue perceber que a sua cidade natal, o seu estado natal, o seu país natal, ele pode também ter essas mesmas coisas. Basta nós querermos, porque isso aqui é tudo nosso. Eu estou satisfeito com a questão, com a conversa, o bate-papo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao advogado, né, ao bacharel em Direito. O assunto do dia hoje e falando na discussão, a sociedade brasileira, assim, ela tem especialista em tudo, o cidadão é especialista em tudo. Então, o que se discute hoje é a filosofia do direito, com a nomeação, com a indicação e a aprovação do Zanin para o Supremo. O que se discute hoje entendo eu, o advogado, o promotor, não é parte das ações que patrocina. E a discussão que tomou conta do Brasil na última semana foi: é personal a indicação, né, fere o princípio da impessoalidade ou não fere o princípio da impessoalidade? E assim, como promotor, não sei se pode ter esse comentário nesse particular, mas assim, o Zanin traz uma visão jurídica mais garantista do direito, tanto foi a carreira dele que demonstrou isso, e o que o senhor pensa disso, o que espera de um novo juiz, né, com essa visão que o Zanin traz, mais garantista, mais focada no direito individual, no correto processo, na inocência até que se prove o contrário. Ele é muito apegado aos princípios garantistas. E essa questão da personalismo ou não é personalismo? Eu vou ser bem sincero. eu não conheço a carreira do Zanin. Né? A única referência que eu tenho, né, do novo ministro do STF é ele ter sido o advogado, né, do atual presidente do Brasil. Eu não conheço nenhum outro trabalho dele. Então, assim, seria até leviano da minha parte dizer que ele é um bom ou um mau profissional. Né? Mas, assim, na medida que o presidente Lula encontrou nele alguém de notável saber jurídico, né, e em outras áreas, né, como a Constituição determina, e o Congresso Nacional embasou e deu nesse aval, né, o promotor de justiça, ou o cidadão Denis, não tem o que falar. Né? Agora, do mesmo jeito que nós falamos aqui a respeito do sistema, né, político, né, do Poder Judiciário, eu também tenho minhas críticas à forma como é que é hoje nomeado os ministros do STF. Né? Eu acho que essa possibilidade que foi encartada lá em 1988, ela merece reflexão, né? Uma reflexão profunda de que se realmente esse é o melhor método, né, para que nós tivéssemos hoje a formação de um tribunal, né, com tantos poderes como o STF. E falando isso não exatamente por conta dessa nomeação, né, mas por tudo que nós hoje vivemos. A gente tem quantos ex-presidentes que foram processados pelo mesmo STF, né, quantos grupos políticos que quase que formaram completamente a maioria do STF hoje, né, tem em suas mãos mais uma vez a oportunidade de nomear mais um ministro do STF. São reflexões que eu não posso dizer que, né, vão gerar ou não mudança, se é certo ou não isso.
né, até porque não me cabe aqui, mas são reflexões que nós, enquanto cidadãos, nós precisamos saber. Né, nós precisamos saber se realmente, depois de mais de 30 anos da Constituição, né, se realmente esse é o melhor sistema. Né. Eu tenho uma posição pessoal, né, que infelizmente vou ficar devendo para que a gente não, né, traga para mim vamos dizer, um problema que não é hoje o objetivo desse podcast, mas que nós precisamos sim amadurecer todos os tipos de reflexão. Né? E eu trago também a reflexão sobre o próprio Ministério Público. Né? O Ministério Público hoje aqui eu estou, né, em muitas oportunidades aqui colocando o Ministério Público no local onde a Constituição, né, coloca, mas a gente sabe que o Ministério Público hoje é multi-atacado, né? Multi-atacado em várias esferas. Eu sei, né, que muito por conta de tudo que aconteceu na Lava Jato, né, mas o Ministério Público ele é para além da Lava Jato. Né, nós temos muitas atribuições, e se o Ministério Público não for colocado no seu devido local, quem vai sofrer não são os membros do Ministério Público, quem vai sofrer é a própria sociedade, a própria Constituição Federal, né, determina como um pilar do sistema de justiça. Então, essas reflexões a gente faz justamente para ajudar o cidadão, e esse podcast, já agradecendo penhorosamente essa oportunidade, nos deu né, propiciou que a gente fizesse essas reflexões, que é importante demais trazer para o cidadão, não só nas cruzadas, mas a própria imprensa, né, a mídia social, essas reflexões. Eu queria parabenizá-los por essa iniciativa. É uma iniciativa que traz, numa sociedade que é muito política, como já foi colocado aqui, um debate de alto nível, né? Não porque hoje eu sou o convidado, na verdade pelas próprias perguntas, da forma como vocês encararam esse podcast, nenhuma pegadinha, nenhuma tentativa de fazer com que eu tivesse me colocado contra qualquer política que seja. Vocês foram, né, bastante profissionais, e eu queria agradecer também essa postura de vocês. Espero, né, que das próximas oportunidades que me convidarem, né, estarei aqui presente, assim como também os outros podcasts, né, se eu tiver oportunidade, ter essa postura, né, dos jornalistas, que me tragam a oportunidade de fazer essas reflexões que são importantes. É importante que a população de Açailândia saibam quem são os profissionais que estão lá para defender os seus direitos. Hoje elas sabem, né, sabem um pouco do Denis, onde ele nasceu, como ele se formou, por que ele virou promotor de justiça, quais são os projetos dele, o que faz a promotoria dele. E eu agradeço muito essa oportunidade. Esse é o podcast Tic Tac. Esse é a pegada, né? O objetivo da estreia, da criação do Tic Tac. É para trazer essa voz, né? Trazer um jornalismo sério, sem maquiagem, sem manipulação de informação, sem ter pegadinha, como você falou. Então aqui, você que está nos ouvindo, for convidado, pode ter a certeza que vai ser tratado com devido respeito, sem ter as pegadinhas para fazer. Vou fazer essa pergunta para depois fazer um corte aqui, fazer aquele clique, né? Aquele danado correr atrás do acesso. Então a gente não tem. Nosso objetivo tanto não é esse clique, sim trazer que os nossos ouvintes, nossos seguidores vejam a seriedade das informações. Então todo assunto pode ser, a gravidade que seja, a gente vamos tratar aqui. Porque graças a Deus, o principal do podcast foi a gente ter a liberdade. Então a gente não correu atrás de ter apoio financeiro de nenhum grupo político, para a gente ter essa liberdade, a gente poder discutir qualquer assuntos relacionados ao município de Açailândia, regional de Açailândia, do estado, do Brasil e do mundo. Então hoje, graças a Deus, já estreia hoje esse Ninja do nosso, né, podcast. Tem essa pegada. Então por isso que o nome foi Tic Tac, né? Daqui a um ano eu quero vir pro aniversário de um ano Tic Tac, fazendo nova entrevista para saber como é que foi o Ministério Público depois de um ano da primeira entrevista. Doutor Denis, antes da gente fazer o nosso encerramento, deixa aqui que tem pergunta aqui. Não é pergunta, é só parabéns, né? É o Jaziel Alves, conhece? É o Nego Jaza.
blogueiro. Jaziel, abraço, Jaziel. Obrigado. Marcone Soares, também da imprensa. Grande radialista. Bandeira 2. Bandeira 2. Marcone Soares, um abraço, obrigado, Marcone. Parabéns aos amigos pelo trabalho, pelo podcast. Obrigado, Marcone Soares, parceiro. Mandar também um alô aqui para os podcasts de Açailândia. Aqui tem o podcast Sem Tretas, do nosso amigo Hilton Lima, que é lá com a Marli Alves, né, no canal Criativo. Tem o podcast Sem Meias Palavras, do nosso amigo Newton César, né, popular negão, também, que é de Açailândia. Então hoje nós estamos com 3 podcasts na cidade, né, senhor? Então, graças a Deus, aí a gente estamos iniciando o nosso sem ter rivalidade, sem disputa com nenhum desses outros 2 que são 2 profissionais competitivos, são pessoas de um alcance enorme no nosso município, são uns amigos, uns parceiros, né? Uns profissionais excelentes, o Newton César e o Hilton Lima. Doutor Denis, podemos fazer um encerramento ou tem mais alguma informação? Não, por enquanto é só isso mesmo. Então tá. Ninja. Então, agradecer você que esteve com a gente. Na terça-feira, às 16 horas, a gente retorna com outro modelo, que é a resenha, né, onde Márcio Pires e eu e um convidado vamos fazer análise política regional, nacional, estadual. E às quintas-feiras fazemos uma entrevista com um convidado. Agradecer ao Dr. Denis pela entrega que está dando ao município de Açailândia, a forma do trabalho, que eu acredito muito no gestor, em quem vai em loco olhar. Eu não consigo entender um gestor que assume e não vai olhar o que tem. Eu estou falando de gestor, mas o promotoria também é uma forma diferente de entregar a cidade, e eu tenho certeza que isso vai render muitos frutos. Então, agradecer ao Dr. Denis por essa entrega para a nossa cidade, e agradecer a você que está aqui, agradecer a Márcio Pires pela companhia na estreia de hoje. Muito bom. Gostaria de dar uns créditos, né, para as pessoas que ajudaram a realizar esse trabalho. A nossa amiga Tainara, que foi a nossa e está sendo a nossa técnica de transmissão. Tem o nosso parceiro também, que vai fazer parte do podcast TikTok, o Heron Oliveira. Tem minha esposa, né, que se ela não tivesse apoio, não tinha como a gente realizar, né, o podcast, né, agradecer a parceria da minha esposa e agradecer aos amigos da imprensa que teve um apoio, está tendo um apoio grande, Ninja, para a estreia desse podcast. A galera da imprensa teve uma parceria, uma amizade, assim, que até eu fiquei surpreso, que eu não esperava, doutor Denis, ter essa parceria da imprensa. Me ligavam, se botar à disposição para ajudar, né? Mas o que é que está precisando para ir para o ar, para estrear o podcast? Conta comigo, eu estou à disposição para ajudar. Agradecer cada um que entrou em contato, se botou à disposição para ter essa ajuda. E é isso, o podcast e o TikTok tá dado mais livre, né? Porque a gente trabalha com link, né? Aqui com o TikTok. Terça-feira estamos de volta. Dr. Denis, na cruzada, fique à vontade, conte com o nosso meio de comunicação. Não se esqueça, lá na Vila Demar nós temos nossa rádio comunitária, a Arca FM. O programa Estação Notícia, todo sábado de 10 a meio-dia. E também lá o espaço está aberto para a gente divulgar lá para a população da Vila Demar. Sim, para Vila Demar a cruzada quando estiver lá na Grande Vila.